Dou-lhe uma. Fala. A questão de Jesus orar também, né, Pai Nosso. Eu fiquei pensando sobre, a oração é super completa, né? Tanto que eu já ouvi a palavra do Mike já há bastante tempo, eu sigo os seminários desde o início lá, e a experiência de orar o Pai Nosso para mim é, cada versículo eu fico um tempão, né? Porque abre um leque cada versículo. Mas a minha questão é, Jesus só orava essa oração? Porque me parece que isso rouba um pouco a nossa espontaneidade diante do Senhor, se só orarmos isso. Eu creio que o Senhor ensinou a fazer essa oração como parâmetros. Como parâmetros. A primeira coisa que eu tenho do Senhor para passar sobre essa oração é sua primazia. A gente tem tido a tendência, eu acompanho o mover na igreja, o mover de intercessão, o mover profético desde os anos 80, eu acompanho isso, tá? Eu vi quando começaram a sair as orações, o ensino sobre oração, etc, intercessão, mas eu não vi livros e livros sobre essa intercessão do Messias. E de propósito, o Senhor tem me levado a não chamar isso de Pai Nosso. Porque 20 anos atrás, Pai Nosso era uma oração litúrgica só. Algumas pessoas faziam no dia a dia, mas muito como liturgia pessoal. Agora, a gente vai pegar, eu vou pegar ainda, porque eu tenho essa sessão da noite, tá? Para aqueles que são daqui, que puderem voltar, amanhã à noite também. Então nós vamos ver, frase por frase, nós vamos ver o que está na palavra por trás disso. Aí, por isso eu uso a palavra, são parâmetros. Você vai começar a orar segundo essas palavras. Só que cada frase abre um leque, tá? Enorme para você orar em vários aspectos sobre aquela frase, mas se nós entendemos como intercessão, não é apenas a questão de oração pessoal, porque nosso significa eu e os que eu incluo comigo. Por isso é intercessão. Quando Jesus diz Pai Nosso, Ele não está orando por si só, que a gente vai ver isso ainda, né, especificamente. Só que nisso há um leque na palavra. O que é o reino que Ele está falando? Despertou curiosidade? Que reino que Ele está? Vem o teu reino. O que Ele está referindo? A gente vai ver isso. E é enorme. Só que isso se torna, então, oração, intercessão, não somente por nós, mas dá para incluir todo mundo. Eu estava conversando ontem com o amado aí, e como é que eu faço essa oração assim por outros? Você vai orar a mesma coisa por crente e não crente, porque a base de tudo isso, o reino é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus cita na sinagoga da sua cidade, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas novas e fazer toda a sua missão, Ele está reconhecendo isso tudo como obra do Espírito Santo, que está sendo realizado através dele. E é nisso que eu tenho uma palavra para preparar hoje. Você está vendo? De repente, vem o teu reino, se torna uma frase que você pode usar para parâmetro, para orar para cada pessoa sobre a obra do Espírito Santo na vida dela. Aí você precisa, por sua vez, aprender sobre a obra do Espírito. Quais são as obras do Espírito Santo?
Isso começa com o espírito de graça e súplicas, que ministra a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Perguntaram para mim o outro dia, mas como é que você faz com uma pessoa rebelde que não está recebendo a palavra? Eu falei, você tem que considerar que essa pessoa não tem recebido a obra primária do Espírito Santo. Quebrantamento de coração produz arrependimento para a salvação. Talvez e provavelmente essa pessoa nem é salva. Você está esperando de uma pessoa salva algo que ela não tem para dar. Aí muda a nossa intercessão. Então o Espírito Santo pega ela, ministra a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. E aí quando você vai aprendendo sobre o que o Espírito Santo faz, porque o reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo, Jesus está pedindo, trazendo e ministrando tudo que o Espírito Santo é designado a fazer. Agora, quando ele vai, ele convém que eu vá. Tá, só vou falar essa parte, senão eu já estou falando da frase que é amanhã. Tá? Mais alguém? Fica muito claro nos evangelhos que antes de cada operação miraculosa do Cristo, ele estava investindo horas em intercessão do Messias. Como que você vê hoje a igreja se movimentando corporativamente nos turnos sobre essa oração, passeando por essa oração, na prática? É o meu primeiro ponto hoje. Posso deixar para responder? Dá. Mais alguém? Eu só ia perguntar, tipo, você, por exemplo, né? No dia a dia, muitas vezes a gente orando, intercedendo, etc., também acaba fazendo aquele momento conversa mais informal com o Senhor, em termos de reconhecimento, etc. Tipo uma oração que Jesus faz, né? Tipo, graças te dou porque você revelou os seus pequeninos, não? Então, assim, como você faz na sua prática a mistura da intercessão, passando pelo Pai Nosso, junto com o fluir mais espontâneo da coisa? Para mim, e aí observar isso para mim é importante, porque quando chegar nas frases, eu vou mostrar que a primeira coisa que ele fala é Pai. Tá? De tudo que ele podia falar no seu conhecimento sobre Deus, tudo que Deus é, ele escolhe Pai. Então, o que nós temos na intercessão, conforme nós vimos, é uma intercessão. Então, quando nós vamos orar, intercedendo por propósitos, eu creio que nós precisamos seguir os parâmetros que ele ensinou. Para cumprir, e é isso que eu vou mostrar respondendo sua pergunta, para cumprir a missão, nós precisamos orar sim. Nós precisamos entender o que está por trás. A expressão dele, tá? Graças te dou, o que ele fala? Graças te dou, ó Pai. É uma expressão espontânea do filho se alegrando porque ele está vendo que o pai, junto com o pai, eles estão cumprindo a missão pelo qual ele foi enviado. Então isso para mim faz parte do termo que ele usa, simplesmente pai. Há uma intimidade, espontaneidade, quando ele vê o Espírito Santo, que ele pediu essa obra do Espírito Santo, porque nesse momento, graças te dou ao Pai, porque revelaste essas coisas, não aos sábios, e sim aos pequenininhos. Isso quando? Qual é o contexto? Eles voltaram da missão e falaram, até os demônios se submeteram a nós.
eles voltaram dando relatório que tinha curado os enfermos. Graças te dou, ó Pai. Ou seja, faz parte. Por quê? Porque Ele é o Pai. E Ele tem entrado nessa intimidade. Que é amigo meu, ele tem visto essa espontaneidade minha nessa, mas é porque de mim sai nesse sentido, porque eu vejo isso em Jesus. Pai, é tipo, Senhor, é tão bom cooperar contigo, é tão bom ver o cumprimento da missão. Não tem outra coisa que me realiza mais na vida do que isso. E eu acho que é isso que Jesus está expressando nesse momento. E isso faz parte simplesmente daquela palavra, Pai. O contexto da sua intercessão é que Ele sabe que Ele está chegando, não ao Deus onipotente, Criador. Ele é tudo isso. Mas tudo isso chega na intimidade, Pai. Bem? Vamos lá? A primeira pergunta sua foi sobre experiências com a oração do Pai Nosso. Como a gente já ouviu essa palavra outras vezes e foi crescendo nessa palavra, eu vou narrar uma pequena experiência com a oração do Pai Nosso. Há momentos em que você não tem ou não sabe mais o que orar. E por uma fase da minha vida, todo dia eu sentava lá na minha varanda, que você sabe, e orava o Pai Nosso. Era a única coisa que eu conseguia liberar no meu coração. E eu fui criado na igreja evangélica, desde cedo, avô, pastor, pai, e sabia oração de cor. Mas tinha um momento que eu até não sabia a próxima frase que eu estava orando. Eu não sabia o que vinha depois de tanta força de viver a primeira expressão. Aí você ia para a segunda fase e estava vivendo tão fortemente aquilo que você às vezes se trocava na palavra que viria. Mas isso me deu muita força para superar esse momento de dificuldade. E o interessante é que cada vez que você vai orando a oração do Pai Nosso, mais Deus ia se revelando, ia se mostrando quem Ele é na figura paterna. Essa oração trina, né? São 3 áreas, em 3 aspectos, e cada vez que eu orava, aquilo me preenchia, e, bom, tem muito para falar, mas já dá para entender que é essa oração trina de 3 aspectos, onde você tem o reino de Deus, o homem, as suas necessidades, e depois a última fase, que é o último mundo, é o mundo espiritual, livra-nos do mal. Então Deus foi me acrescentando, me abrindo a mente, a cada oração, a cada dia, mais eu entendia do reino, mais eu entendia do que Deus queria e iria fazer. Amém. Ontem eu estava trazendo a introdução, eu preciso terminar essa introdução, tá? Lucas 10. Desculpa, Lucas 11. E para entrar nessa, eu vou fazer uma pergunta. Quando que você acha que Jesus começou a fazer essa oração? Isso tem a ver com a pergunta do pastor Daniel, tá? Quando que Jesus teria iniciado essa prática na sua vida? Eu estou falando isso porque estudando, porque eu pedi do Senhor naquele dia que eu falei que eu me arrependi, falei, Deus, então ensina para mim, ao longo desses anos, uma hora o Espírito Santo chega e fala, e aí, quando que ele começou? Eu parei, eu falei, que pergunta? Ele começou a fazer essa oração assim, naquele Sermão do Monte? Para mim não faz sentido. Aí eu fui meditando, e eu preciso dizer para você, sim, é uma especulação,
Mas tem coisas que eu fico meditando e especulando, que eu creio que o Espírito Santo está trazendo as ideias. Então, se essa ideia não é apenas do Mike, eu quero dizer para você que eu creio que o Espírito Santo está trazendo essas ideias. Eu não quero dizer, eu pensei. É só por isso que eu falo. Eu acho que o Senhor falou sobre isso e é significante. Jesus, quando ele nasceu, era simplesmente humano, igual qualquer recém-nascido. Ele passou por todas as fases de desenvolvimento comuns a todo ser humano, mas sem pecado. Mas o Novo Testamento cita duas pessoas específicas que o Espírito Santo era o professor dessas duas pessoas: João Batista e Jesus. Nós sabemos, especialmente a pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo, além de ser o seu mentor, mestre, professor, ele que foi o seu progenitor. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E nisso o Senhor me fez refletir. Jesus passando por todas as fases de desenvolvimento. Eu não sei se você lembra aquela vez que eu ministrei sobre Jesus sendo o Filho de Deus. Aos 12 anos ele chega no templo e ele fala: vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu Pai? Aos 12 anos Jesus faz uma declaração onde é visto que ele assumiu a paternidade de Deus, falando isso com os próprios pais. E era a vontade de Deus isso, porque todos nós precisamos transferir a expectativa de paternidade dos nossos pais biológicos em algum momento, porque eles são limitados. Precisamos passar isso para Deus Pai, que não é limitado. Evidenciado nas palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu vim para te levar ao Pai, tá? Isso não é na morte, isso é já na vida. Aí o Senhor começou a ministrar. Se ele assumiu com 12 anos isso, aí na cultura judaica tem o tal do Bar Mitzvah, que é 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, se a gente pensar, é o início, provavelmente não, para eles nessa cultura, é o início da juventude. Agora, qual é a diferença entre a infância, adolescência e juventude? No meu entender, a infância, nós simplesmente descobrimos que existimos e temos coisas básicas para aprender. Nós temos que nos alimentar, nós temos que caminhar, nós temos que comunicar, nós temos que saber nos limpar. Isso tudo faz parte da infância. Mas chega no final da infância e começamos a perceber que nossos pais não são oniscientes, onipresentes, onipotentes, que é o que toda criança de 2 anos pensa sobre seus pais. Descobrimos que o mundo não gira em torno da gente. E aí entramos na adolescência para experimentar nos relacionamentos, no dia a dia, quem nós somos, quais são os nossos talentos, identificar aquilo que Deus deu para cada um de nós, porque isso vai nos ajudar mais tarde na nossa contribuição na sociedade, porque a gente faz parte de um mundo já criado, o mundo não gira em torno de nós. Aí nós chegamos à juventude, que é o tempo onde a gente vai se esforçar para aprender, baseado nos talentos que Deus tem nos dado. Nós vamos aprender mais sobre isso para chegar na maturidade e oferecer isso para a sociedade, que vai fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer para nosso sustento. E Jesus? Eu creio que foi aos 15 anos que o Espírito Santo começa a falar com ele. Deus não é só seu pai,
Ele te enviou agora. E paulatinamente o Espírito Santo começa a falar com Jesus que ele é o Messias. Quando ele vai para o batismo, aos 30 anos, ele sabe quem ele é. Como é que eu sei? Porque ele não tem pecado próprio a confessar naquele batismo, que é para o arrependimento dos pecados. Ele não tem pecado próprio. Ele está assumindo nosso pecado, o pecado da humanidade. Aonde e quando? No batismo, antes da cruz. Que prova que eu tenho? Logo em seguida ao batismo, ele vai para o deserto ser tentado pelas trevas 40 dias. Foi a sua identificação com o nosso pecado que fez ele ter que dar tete a tete com Satanás e todos os seus enviados durante 40 dias. Agora ele fez isso por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai como Messias. E ele venceu as trevas antes de ministrar a humanidade. As trevas não podiam com ele. Mas o que acontece? Dos 15 até os 30, ele vai aprendendo a palavra. Ele fala: o Messias nasceu em Belém. Eu nasci em Belém. O Messias nessa profecia, isso. Mais de 300 profecias, todas elas apontando para ele, que conduz ele à conclusão: eu sou o Messias. Mas eu creio que, entendo a pergunta do Espírito Santo, quando que ele teria começado isso? Antes dos 30 anos. Talvez já com 20 anos, ele chegou a entender: eu acho que eu sou o Messias. Eu acho que eu sou o Messias. Mas teve uma hora que eu sou o Messias mesmo. Presta atenção. Porque como o Messias, ele é o sumo sacerdote. Qual é a figura do sumo sacerdote na antiga aliança? Ele entra no Santo dos Santos, na presença de Deus Pai, com sangue, para pedir perdão dos seus pecados e os pecados da nação. E tem uma oração que ele faz nessa hora. Eu estou vendo na oração do Pai Nosso, na oração intercessão do Messias, que já antes dele começar a ministrar qualquer coisa, por causa do conteúdo que tem ali, que a gente vai ver, já com seus 20, 21, 22 anos, o Espírito Santo ensinou ele uma oração, uma intercessão. Nesse tempo ele está perambulando lá perto de Nazaré, na Galileia. Todo ano, 3 vezes ao ano, ele está descendo para Jerusalém, para as festas. Volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tudo caminhando. E eu creio que já muito antes de ministrar, ele já tinha orado, intercedido pela nação, pelo povo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os dias,
porque o time da oração é hoje. Abrindo leque nas frases, porque ele está vendo por que cada frase é dado pelo Espírito Santo para orar assim. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu senti que o Espírito Santo falou. Assim, ele mesmo na intercessão preparou o caminho para aquilo que ele estava para fazer. Que prática? Dan, você fez a pergunta sobre a prática. Eu vejo a prática de Jesus muito antes de entrar no ministério. E alguém vai dizer, mas Jesus, por exemplo, ele ensinou: perdoa as nossas dívidas. Ele não tinha dívida, verdade. Mas teve alguém que se identificou mais com o nosso pecado do que ele? Podemos dizer que ele tomou a cruz como se o nosso pecado, a nossa iniquidade, as nossas enfermidades fossem dele mesmo? E é nesse aspecto que eu entendo que ele mesmo orava: perdoa as nossas dívidas, porque ele se identificou a tal ponto que ele sabia: eu vou levar sobre mim o pecado e a iniquidade do mundo inteiro. Perdoa as nossas dívidas, Pai. Isso para mim é muito forte e faz muito sentido. Só que me dá um exemplo, porque nisso, se Jesus, se é verdade, eu sei que é uma especulação, mas faz muito sentido. Se ele mesmo estava orando muito antes sobre isso, aí a questão da prática dessa intercessão, a gente pensa: eu vou evangelizar. Tá, como é que você preparou? Não, eu vou falar com alguém. Tá bom, como é que você preparou? Estava conversando com um casal hoje, tá? Você que tem atendimento, qualquer pessoa que faz algum atendimento, pode ser comercial, pode ser médica, pode ser psicológica, pode ser qualquer atendimento que você faz. Você preparou? Como é que você preparou? No reino, aquele atendimento faz parte da sua jurisdição espiritual, jurisdição sacerdotal. Você olhou essa pessoa que você vai atender? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu pergunto sobre isso porque a gente não tem uma expectativa muitas vezes de ver Deus agir. E aí eu vou dizer, muitas vezes Deus não age porque nós não intercedemos. A intercessão sobre isso é a manifestação da sua expectativa que Deus vai agir. Venha o teu reino sobre essa pessoa que eu vou atender. Psicólogo, médico, enfermeiro, professor. Gente, tem tantas pessoas e tantas situações que a gente atende assim, que na verdade o Senhor está dizendo, você está esperando chegar lá e só na hora. Jesus preparou muito antes. E se a gente olhar a vida dele, se a gente simplesmente diz, não, Mike, eu acho que você está viajando, tá? A evidência no Novo Testamento é que ele ficava horas e horas, ele passava noites orando, e ele revela como ele orava, e como eu disse, se torna parâmetros. Aí eu vou perguntar para você, se ele fez essa oração para fazer as coisas que ele fazia,
Pergunto, essa oração era eficaz? Claro, muito eficaz. Então eu quero seguir o exemplo dele. Lucas 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Falamos sobre isso ontem. Segundo, então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe Jesus ainda, ou seja, pediram: ensina-nos a orar. Ah, tá bom. Quando orardes, dizei, ordem. Em seguida, ele continuou o seu discurso sobre oração. Tudo que nós vamos ver agora, ele está falando referente à oração que ele fazia, Pai Nosso. Tá? Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. O que Jesus está dizendo com isso? Pai nosso, meu Pai é teu Pai. Eu importuno o meu Pai a teu respeito, orando assim. Eu importuno o meu Pai a teu respeito. Ele está falando isso com os 82, os 12 mais os 70. Eles que estão pedindo: como que a gente ora? Ensina-nos. Eu importuno meu Pai a teu respeito, porque meu Pai é teu Pai, Pai Nosso. Gente, essa é uma revelação. Eu acho que, lembra que eu falei ontem que é nessa hora que caiu a ficha para eles sobre essa oração? Lá do Sermão do Monte, parece que não entrou. Aí a minha esposa falou: pois é, muita gente é como nós. A revelação disso, como Dan falou, a revelação disso não entrou na gente. Nós temos isso como litúrgico, mas quando Jesus fala Pai Nosso, Ele está olhando para os discípulos dizendo: meu Pai, você está maravilhado me acompanhando, você começou como seguidor, quando eu te chamei, porque o Espírito Santo me deu o teu nome, quando te chamei para ser discípulo, eu quero que você saiba que meu Pai é teu Pai, é Pai Nosso. Você tem o mesmo acesso que eu tenho. Eu importuno o meu Pai a vosso respeito. Desse jeito. Tá? Aí a pergunta: quantas vezes por dia? Como? Para mim é uma questão muito simples. Eu não vou ficar complicando a coisa. Tem vezes que eu vou elaborar
Eu vou deixar que seja um parâmetro. Mas eu cheguei a uma... Quem me conhece, eu gosto de simplicidade hoje. Porque eu estudei, o Espírito Santo sabe, quando eu peço, venha o teu reino, eu não preciso especificar. Eu posso, mas eu não preciso. Eu estou pedindo segundo a maneira que Jesus ensinou. Eu não preciso complicar a coisa. Pai. E aí, entendendo, Jesus está olhando a humanidade pela ótica de primogênito. Ele está intercedendo por todas as nações, por todos os seres humanos. Porque Ele vai oferecer o seu sangue uma vez por todas e uma vez por todos. Ele está orando pela humanidade. Senhor, todos são, e Ele é enviado, porque desde Adão, o ser humano o Adão foi, a cronologia de Lucas, Adão, filho de Deus. Isso foi quebrado com o pecado. Perdemos essa filiação. Para restaurar isso, a antiga aliança, profetizando a nova aliança. Em Cristo Jesus se cumpre. E Ele nos leva de volta ao Pai. O Senhor enviou, porque Ele ainda nos vê como filhos. E Ele nos quer como filhos. Eu importuno o meu Pai a teu respeito, orando assim. Aí ele continua. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deixa eu ver o próximo. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Ele está falando sobre a intercessão que ele ensinou. Eu busco assim, eu peço assim, eu bato assim. E eu estou te ensinando que se você interceder como eu estou te ensinando, que você vai receber, que a porta vai abrir. Entendeu? Muitas vezes, a maioria das vezes, eu tenho ouvido isso desvinculado da intercessão que ele ensinou. Totalmente desvinculado. E é tipo, pede o que você quiser. Pede, vai, deixa a sua alma te levar. Não. Começando, o Pai, dentro da oração, o Pai tem uma vontade. Seja feita a tua vontade. A porta que é do Senhor vai abrir. É a chave da casa de Davi. Essa é a chave. Porta que vai abrir, ninguém fechará. Porta que fechar, ninguém abrirá. Você não orou já na sua vida, Senhor, as portas que não são do Senhor, fecha. As portas que são do Senhor, abre. A porta, melhor, que é do Senhor, abre. Porque se tem 3 portas, a gente ainda não sabe qual. A do Senhor abre. Só que você não esperava que fechasse aquela porta. Não queria que fechasse a outra porta. E não esperava que abrisse logo essa porta. Mas Jesus confia. Ele sabe que foi enviado do Pai. E o Pai é confiável. É digno de confiança.
continua. Qual dentre vós, eu amo essa parte, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós, que sois maus, nessa sequência, eu acho que os 82, quando Jesus está falando sobre, vocês sabem que se o filho pedir, eles estão todos estufando o peito. Pois é, eu jamais vou fazer isso, jamais. Ora, se vós que sois maus, maus? Eu mal? Nessa hora Jesus quebra. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Àqueles que lhe o pedirem. Gente, quando o Senhor abriu os meus olhos para isso, Jesus é crucificado, seu sangue derramado, sepultado, aí ressurreto, ensina 40 dias, é assunto. O que ele tinha dito em João? Eu vou rogar, implorar ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro. Se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Por isso, Ele está dizendo, se você pedir assim, o Pai vai dar o Espírito Santo. Ele está se referindo à intercessão que Ele acabou de ensinar. Há um contexto. Toda a oração revela uma dependência do filho no Pai, uma confiança do filho no Pai, uma disposição para agradar ao Pai, para fazer a vontade do Pai. Jesus não pede, não ensina a pedir, Senhor, revela-me a tua vontade, a fim de eu poder decidir se eu quero ou não. Ele afirma, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nisso, o que eu vou entender na hora que Jesus é assunto? Ele chega no céu, entra no Santo dos Santos, ele implora por 10 dias ao Pai. Ele falou, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro conselheiro. 10 dias ele está lá. Como é que você acha que ele está orando? Eu não entendo outra coisa. Se ele está dizendo que essa é a oração que vai fazer o Pai dar o Espírito, qual é? Aí eu conversei com um homem que era um descendente, tá, do pessoal lá de Azusa, Fred Berry. Estava conversando com ele, falando sobre essa missão que Deus tinha me dado de renovar, de trazer um ensino sobre o Pai Nosso de volta para a igreja. Ele deu risada. Aí eu estava falando mais algumas coisas sobre isso, ele rindo e rindo. Aí eu falei, ué, por que você está rindo? Estou achando estranho isso. Ele falou, não está entendendo. E realmente não, porque eu não tinha nenhum contato, nem de livros sobre Azusa, tá? Ele falou, essa foi a oração principal de Azusa.
falei, opa, e o Rio do Leão então? Você sabe que eu estou esperando? Isso para mim é ligado à promessa do Senhor sobre o derramar do teu Espírito na nossa nação. É por isso que eu sinto essa missão. Nós temos que entender isso, e mesmo que seja na maior simplicidade, se é simplesmente porque Jesus ensinou a orar assim, disse, quando orardes, dizei. Então eu vou dizer, Pai nosso, que estás nos céus, 10 vezes ao dia, 20 vezes ao dia. Por quê? Porque eu quero o derramar, eu quero a plenitude do Espírito Santo. O que nós temos hoje é muito aquém. O que eu tenho hoje é muito aquém. Eu quero chegar à plenitude. E Jesus disse aqui, na conversa dele, seguindo o ensino, Pai Nosso, disse-lhes ainda. Isso continua no discurso de Jesus ensinando sobre o Pai. Isso ele fala sobre o Pai Nosso. Quando ele chega lá, com o seu sangue no Santo dos Santos, Pai Nosso. Só que agora ele não está na terra pedindo, ele está cara a cara com o Pai, Pai Nosso. Só que nessa hora, Pai Nosso, ele está representando nós. E ele sabe, Pai, o que eles precisam é o mesmo Espírito que o Senhor me deu. Pai, eles não vão aguentar. Pai, eu fiz discípulos, o Senhor me mandou discípulos. Tem 120 que estão lá esperando, Pai. Estão lá esperando, Pai. Eu falei para eles, Pai, que se eles orassem assim, o Senhor dará o mesmo Espírito que eles viram sobre mim. Ele não parou 10 dias insistindo com o Pai. E aí, como o som de um vento impetuoso, eu não sei como vai vir. Eu não sei como vai vir. Mas eu quero me posicionar orando como ele orou. Ele ensinou a orar. Não quero complicar a coisa. É pura verdade que a gente orando cada vez mais abre um leque. Vocês vão ver isso no ensino sobre as frases. Mas para mim, eu falei sobre quem que ensinou Jesus a orar assim. Foi o Espírito Santo. Da mesma forma, a gente orando assim, o Espírito Santo vai falar para nós. O que eu posso dizer para você? Esse ensino que eu estou passando, eu não recebi num download. Eu recebi paulatinamente. Por isso, eu estou refletindo, eu não sou o próprio Jesus. Mas à medida que eu fui orando, o Senhor, o Espírito Santo abria o meu entendimento. Eu creio que dos 15 aos 30 foi assim para Jesus. Por quê? Isso me veio agora. Ele foi para o batismo. O que aconteceu com ele no batismo? O Pai liberou a plenitude do Espírito sobre ele. O que ele tinha falado? Essa é a oração que o Pai atende. Eu sei, quando eu fiz essa oração, no batismo eu recebi.
Espírito Santo, acrescenta fé. Acrescenta fé à palavra do Senhor. Acrescenta fé como água que vai regar essa semente para produzir fruto. Acrescenta fé. Senhor, todo impedimento, todo sofisma, toda altivez, toda fortaleza que porventura está dentro de nós, nas nossas almas, que se levanta contra essa prática de Jesus, nós pedimos que essa palavra seja poderosa nas mãos do Senhor para destruir e derribar tudo que se levanta contra a gente experimentar essa prática. Seja quebrado agora, destruído agora, em nome de Jesus. E por isso, Senhor, te pedimos, acrescenta fé, para começarmos a prática, sabendo que vai ser um início, mas confiando que o Senhor mostrará e dará as respostas, e nós veremos isso, para que aquilo que Jesus ensinou seja eficaz em nós e através de nós. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui foram edificados, esclarecidos nessa tarde, amém? Esse texto é completamente profundo. O Pai está dizendo: quanto mais o Pai vos dará o Espírito a todos aqueles que pedirem. Isso nos mostra que a resposta concentrada de Deus a todas as petições feitas na oração do Messias está no Espírito. O Espírito santifica o nome do Pai, o Espírito ele aplica o perdão, o Espírito ele aplica cada ponto. Então tudo que nós precisamos nesses dias é o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, aleluia, aleluia. Pai, dá-nos pleno entendimento, abra a nossa mente, a nossa compreensão, que possamos nos mover na prática todos os dias, segundo a sua santa vontade, amém e amém.